sombrinha. Então, não, pode começar, Zé. Ô, sério, ficou um lanchinho aí, né, cara? Ficou um lanchinho aí, né? Quem quiser se servir, tem um restinho do lanchinho da manhã aí. Bom, então vamos continuar. Na aula passada, tchau, se eu me lembro bem, eu tinha feito meio, zero, zero, meio, não é isso? A parte de left e de right, né? Então, vamos fazer ainda, vamos terminar aquela parte exponencial. Então, nós tínhamos visto o seguinte: nós trabalhamos com a representação meio, zero e com a representação zero, meio. Nada nos impede de fazer a soma direta dessas duas representações, né? São duas representações distintas, né? Os geradores do grupo de Lorentz nós tínhamos escrito aqui nessa representação, quer dizer, nós sabíamos quem era o J e o K, sabendo quem é J e K, a gente tira M e N, sabendo quem é M e N, a gente sabe quem são os signos. E aqui a representação 0 e meio, mesma coisa, a gente sabe quem é J e K, então, muito bem. Então, vamos colocar o seguinte: essa representação aqui nós tínhamos chamado, eu acho que os términos de psi. E essa representação aqui nós tínhamos chamado os términos de qui. Essa representação carrega o índice alfa, que vai de 1 a 2. Essa representação carrega o índice alfa ponto, que vai de 1 a 2. Né? A diferença entre alfa e alfa ponto está nas matrizes geradoras. Né? Nesse setor aqui, o J é meio, o K é 0. Nesse setor aqui, o J é 0, o K é meio. Então a gente tinha dito assim, essas matrizes, se eu fizer uma transformação de Lorentz, esse espinor aqui se transforma com as matrizes L, e esse espinor aqui se transforma com as matrizes que a gente chamava de R. A gente chamou esse setor aqui de left, esse setor de right, que depois a gente vai conectar isso com o conceito de viralidade. Né? A gente tinha feito isso. Então essas duas representações são irredutíveis. Uma transformação de Lorentz nunca mistura essa representação com essa representação. Então a gente pode agora construir, também se quiser, uma representação que seja soma direta. Eu posso construir um objeto psi, que agora tenha 4 componentes, e que seja o qui, e o qui. Eu posso fazer um espinor, tipo um espinor, um dublete, colocando aqui o left e o right. Né? E aí, claro, esse psilinha vai se transformar, juntando isso aqui, esse psilinha vai se transformar numa matriz aqui, desse modo. Aqui vamos ter o psi, e aqui vamos ter o qui. Então aqui vamos ter a matriz L, 0, 0, L. Então fica tudo, né, na diagonal, né, submatrizes diagonais. Por quê? Porque é uma representação que eu estou construindo soma direta. Porque, agora, não necessariamente eu ainda incluí aqui, senão esse cara aqui é o psi, né? Assim, vou botar aqui o psi. Então, não necessariamente ainda eu incluí alguma coisa que acople esse setor. Eu estou simplesmente, de uma maneira puramente algébrica, colocando esses dois setores na mesma representação. Ou seja, tem uma representação redutível. Essa representação é redutível porque as transformações do grupo de Lorentz, elas se desacoplam, né? Eu tenho um setor, o L, completamente desacoplado do outro. Então, quando nós vamos fazer a equação de Dirac, nós vamos ver que nós vamos criar um parâmetro que vai acoplar esses dois setores aqui. Então, essas matrizes vão ter, nós vamos criar um acoplamento de tal maneira que o left se transforma no right e o right no left. Então, isso vem depois. Por enquanto, eu simplesmente criei uma representação que é uma soma direta, né, do setor left com o setor right. Colocamos. Uma próxima, então, na aula passada, a gente tinha feito também o seguinte: nós tínhamos feito o produto tensorial da meio zero com a meio zero. Nós já sabíamos que isso aqui dava para nós 0, 0 mais 1, 0. Então, nós sabíamos que a partir de dois objetos left, a gente pode criar um escalar, que aparece um escalar, e aqui nós tínhamos visto que aparece a parte alta do alvo de um tensor simétrico de rank 2.
Então, esse escalar aqui tem uma componente, um grau de liberdade, esse cara aqui, um tensor antissimétrico de rank 2 tem 6 componentes, mas a parte alto tem 3 componentes, são os 3 graus de liberdade daqui. E aqui, claro, esses dois objetos aqui, a gente formou um objeto que seria psi alfa, zeta beta. Então a gente formava a parte antissimétrica dele, estava aqui, é a matriz antissimétrica de rank 2, né? Então formávamos aqui P objeto ali, né? Ficava o psi1, né? Psi1, psi2, psi2, psi1. E formava aqui a parte antissimétrica, quer dizer, o psi alfa, zeta, beta, antissimétrico, e aqui é a componente psi alfa, zeta, beta, simétrico. Então, um tensor antissimétrico de rank 2 tem uma única componente, e um tensor simétrico de rank 2, quer dizer, um tensor simétrico 2 por 2, perdão, um tensor simétrico 2 por 2 tem 3 componentes, são esses caras aqui. Psi1, zeta 1, Psi1, zeta 1, mais Psi2, zeta 1, Psi2, zeta 1, mais Psi1, zeta 1, Psi2, Psi1, zeta 1, mais Psi2, zeta 1. Então, são os 3 componentes aqui, uma componente aqui. Então, é o que nós tínhamos no espaço espinorial. Nós não vimos ainda, vamos ver depois, né, que nós podemos converter uma matriz simétrica, né, 2 por 2, num tensor antissimétrico de rank 2 no espaço-tempo. Mas, por enquanto, a gente está só olhando as representações. E tínhamos feito a mesma coisa para o 0,5 e 0,5, que eu não estou colocando aqui, aparecia numa parte anti-algo. Então, essa representação aqui, eu acho que é isso aqui no momento. Então, só ter atenção, né, para o fato de que essa representação é uma representação quadridimensional, mas ela não é uma representação do tipo vetor, que tem 4 componentes. Ela é a junção de 2 representações espinoriais. Então, agora, o que nós fizemos, né? Nós estamos trabalhando as representações IJ. Então, nós trabalhamos o 0, 0, escalar, trabalhamos o meio 0, trabalhamos o 0, meio, trabalhamos o meio 0, vimos que a partir dessas aqui, 2 dessas aqui, podem aparecer também, dentro como efeito, né, de produto tensorial, meio 0 com meio 0, pode dar a representação com 0, e a 0,5 com 0,5 pode dar a representação 0,1. Então a gente vê que essas representações aqui são as representações tensoriais. Então, se eu pegar 1, 0 mais 0,1, a representação aqui tem 3 no setor anti-alto do alto, 3 no setor do alto. Então, essa representação aqui tem dimensão 6. Então, essa representação aqui é a representação dos tensores antissimétricos de rank 2 no espaço de mensagem. Então, essa representação tensorial ela pode vir. O 0 vem do meio 0 com meio 0, o 0, 1 vem do 0, meio com 0, meio. Foi para não? Uma comparação, por exemplo, assim, da formação da Terra, né? A Terra vem se formando, né? Você poderia dizer que a teoria de campos ela começa com o grau de liberdade. E essas representações são as maneiras que os graus de liberdade vão se acomodando segundo o Poderólogo, segundo a invariância da luz. Então, a invariância da luz, digamos, o primeiro ato dela, antes de, sei lá, no espaço tempo simples, seria acomodar graus de liberdade. Ela começa a criar caixinhas. Cria lá as categorias de tensores, ou de representações que são irredutíveis e que contêm graus de liberdade separados. Depois você tem que botar a carga, a massa, spin, mas o spin já está aí. Já está aí, né? Mas as partículas, elas já nascem com o spin. O spin já está dentro da representação. A gente já tinha visto que o conteúdo do spin, né, é meio, nesse caso. Uma coisa que para mim não é claro, é o seguinte, nessa representação, para mim é claro entender que são graus de liberdades que vão sendo acomodados pelo IJ. Certo? O spin, depois, eu tenho uma dúvida, se aqui já está o spin, porque o spin para mim ele tem uma coisa, quando ele aparece na experiência,
lá de Holst, de Sangas, ele aparece como interagindo com o campo magnético. Certo. É como uma maneira de alinhar o campo magnético no espinho. Então ali me parece assim que o que é espinho. Daquilo ali, unido isso aqui, assim, não é tão... Não, vamos dizer o seguinte, claro que estou, de uma certa maneira, pensando em certo abuso de linguagem. Na mecânica quântica, quando a gente fala do spin, né, o spin ele é medido de unidade, H cortado sobre 2. Ele pode ser 0, H cortado sobre 2, H cortado, 3H cortado sobre 2, 2H cortado, e o spin é medido de unidade H cortado. Então nós temos uma certeza que tem unidade em H cortado. Aqui nós não temos nenhuma referência à mecânica quântica, nem H cortado, a única constante que a gente tem aqui é o C. Mas o que a gente está vendo é que existe um número quântico, existe, né, dentro de cada representação dessa, entre I menos J e I mais J, né, a gente já tinha visto isso na semana passada, nós temos uma série de representações de SO3. Então, por exemplo, se eu pego essa representação aqui, ela tem meio. Essa aqui tem uma representação meio também. Essa aqui, por exemplo, tem 1. Então, o que a gente vê, dentro de uma representação irredutível do grupo de Lorentz, eu tenho um conjunto de representações irredutíveis do grupo SO3. E as representações irredutíveis do grupo SO3, elas são, que é o SO2, elas são caracterizadas por vamos dizer, um número, né, que pode ser inteiro ou semi-inteiro. Isso aqui é pura teoria de grupo. Não tenho nenhuma referência à unidade, eu não sei fisicamente o que é isso, mas eu sei que existe um número inteiro ou semi-inteiro que caracteriza cada representação irredutível do grupo SO3. Isso não é nem relatividade, isso é geometria do espaço-tempo. Isso aqui é espaço euclidiano, SO3. Isso aqui é grupo de Lorentz. Isso aqui é relatividade. Isso aqui não. Isso aqui é física não relativista. É transformação caneliana. Notações no espaço euclidiano tridimensional. Pegar isso. Esse cara aqui, ele, por incorporar uma dimensão a mais, ele mistura na mesma representação, numa única representação de SO com 3, podem existir mais representações de SO3, porque SO3 é um subgrupo. Mas aquilo que eu depois, na mecânica quântica, identifico como spin, está ligado aqui. Quer dizer, a mecânica quântica, o que ela faz? Ela me traz o H cortado. Então, ela me traz o H cortado, mas a origem, né, desse número que multiplica H cortado, o fato de H cortado ser multiplicado por um semi inteiro, isso aqui é teoria de grupo. E isso aqui é mecânica quântica. Quer dizer, o spin, vamos dizer assim, segundo o livro do Feynman, você pode dizer, o spin, ele tem uma origem quântica no sentido de que ele é medida em unidade de H cortado. Mas a sistemática do spin, quer dizer, a matemática do spin, ela é resultado da teoria de grupo. Quer dizer, os valores, né, o fato do spin ser quantizado, o que a mecânica quântica me dá é o H cortado, mas a mecânica quântica não está quantizando o spin. Quem quantiza o spin é o espaço. O spin, ele, mesmo que aqui é mecânica, teoria clássica, aqui não tem mecânica quântica hora nenhuma, mas essas representações são quantizadas, não é qualquer valor, é 0, meio, 1. Então, o fato de ter uma grandeza quantizada, né, não é uma propriedade da mecânica quântica. A álgebra de momento angular da mecânica quântica, na verdade, é uma álgebra de SO2. Né? Então, isso aqui é que é responsável pela quantização. Claro, a mecânica quântica que tem o H cortado. Então, a mecânica quântica me traz o H cortado, mas o fato de ser quantizado está aqui. Então, eu diria que o spin é uma combinação, né, dessas duas características. Ele é uma combinação da geometria do espaço, não precisa nem ser relatividade, a geometria do espaço, o SO3 de Antalos, que dá a quantização, e o H cortado. Se eu vou para duas dimensões, por exemplo, duas dimensões espaciais, meu grupo de rotação não é mais SO3, em duas dimensões espaciais, meu grupo de rotação é o SO2. Mas SO2 não tem essa álgebra. Então, se eu for associar as representações irredutíveis de SO2,
2, elas não são caracterizadas por um inteiro ou semi-inteiro, elas são caracterizadas por um número real. Então, em princípio, né, em duas dimensões planares, o espinho é um número quântico contínuo. Ele não é quantizado. A quantização do espinho, ela já começa a aparecer em dimensões altas. Essas representações, a entidade mais primitiva que tem ali é o grau de liberdade. Quantas componentes tem? Qual é a dimensão da representação? Então, você está numa representação 0,0. Isso. Você só tem um grau de liberdade. No meio, todos. 2 graus de liberdade. Então você já sabe que tem 2 graus de liberdade. Isso. Aqueles 2 graus de liberdade, se pode botar uma banana, uma maçã, o espinafre e o espinal. Certo. Daí depois que vem essas uniões. Depois eu vou enquadrar. Aí quando aparece o espinho, aqueles 2 graus de liberdade, eu pergunto, onde é que eu posso encaixar o espinho? Eu posso encaixar o espinho nas representações irredutíveis do grupo nessa parede. Se a situação se torna relativística, eu vou encaixar o espinho agora nas representações. Mas você está falando uma palavra para mim que é a palavra que me diferencia. Sei. É encaixar. Encaixar. Você está encaixando, você sabia que tinha um espinho e estaria querendo encaixar. Isso, exatamente. Mas não é que aí produziu o espinho. Não produziu o espinho. Eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho uma descrição algébrica, geométrica, prontinho para encaixar aqui o espinho. Quer dizer, eu estou fazendo um modelo. Eu digo, aquilo que é o espinho lá da mecânica quântica, dá para entrar aqui direitinho. Aquilo que a gente faz em matemática. Você cria um espaço, ou cria uma álgebra, ou cria um grupo para ali acomodar alguma física que você quer descrever. Quer dizer, o grupo de Lorentz, ele oferece, né, todo assim, o cenário para você encaixar direitinho os espinhos das partículas que você conhece. É um encaixe, né? Assim. Vamos agora, então, representação. Agora, eu vou botar meio dos 2 lados. Da mesma forma que essa representação aqui tem dimensão 4, essa representação aqui também tem dimensão 4. Só que essa representação aqui é a soma direta de 2 representações. Essa aqui não. Essa aqui vai ser o produto tensorial dessas 2. Então, vamos colocar assim. Quando eu pegar essa representação meio, vejo essa representação meio como sendo o produto tensorial de meio e 0. O 0 meio. O tensorial a gente, meio com 0 dá meio, 0 com meio dá meio. Então só dá meio. Então aqui eu tenho 4 componentes. Né? E aqui eu tenho 2 componentes. E aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. Tá lá. Diferentemente dessa representação aqui, ela pega os 2 setores, né? Ela acopla os 2 setores. Eu tenho um psi alfa vezes um π alfa ponto. Aqui eu tenho psi alfa e um π alfa ponto separados. Eles estão em uma estrutura onde cada um deles se mantém. Aqui não, aqui eu criei uma matriz, né? 4 por 4, é 2 por 2, né? 2 índices aqui, então essa matriz aqui, pensando no produto tensorial, na nossa definição de produto tensorial, essa matriz aqui é colocada dentro dessa. Então eu tenho π1, Q1, C1, Q2, C2, C2, né? Bota essa aqui, C1, C2, C2, Q2. Basicamente, eu estou fazendo isso. Pega essa matriz aqui em forma transposta, pega essa matriz aqui em forma coluna, né? E aí a gente coloca essa matriz aqui dentro. Então fica o psi, né? Então aqui dá a linha, certo? Então esse produto tensorial está aqui. Psi2. Então a gente tem essa matriz aqui com 4 elementos. Né? E, claro, como é que esse objeto se transforma? Segundo uma rotação de Lorentz. Então eu tenho psi alfa, que alfa ponto, linha. Então, esse cara aqui vai pegar um L, alfa, beta,
esse cara aqui vai pegar um R, alfa ponto, tá bom? E aí eu vou considerar aqui, quer dizer, se eu estou chamando esse objeto aqui, essa matriz aqui, né? Observe que a linha é dada pelo segundo elemento, né? Quem está dando a linha é 1, 2, 1, 2. Quem está dando a coluna é o psi. Então, isso aqui é um M, uma matriz M, linha alfa, coluna, linha alfa ponto, coluna alfa. Aí aqui eu vou ter essa matriz aqui, como se tivesse aqui, ó, R, alfa ponto, delta ponto. Essa matriz aqui tem essa linha, essa coluna, então é M, delta ponto, delta. E aqui vai aparecer a matriz L transposta, delta alfa. Então, essa matriz tem essa lei de transformação. M' igual a R, M, L. Então, essa matriz acopla, né? Essa transformação, ela acopla as duas representações diferentemente daquela. Então, essa representação tem uma natureza distinta daquela. Fica claro também. Então, eu já vi na aula anterior que se eu fizer uma rotação de 2π, cada espinor é refletido. Se eu fizer uma rotação de 2π agora, esse espinor aqui, ele não é, esse objeto aqui não é refletido, ele vai nele mesmo, porque ganha um sinal menos aqui, um sinal menos aqui. Então, essa representação tem dimensão 4. Então, ela é diferente, não é uma representação espinorial da dimensão 4. E aqui, quando eu fizer uma rotação de 2π, o espinor que a gente colocou nessa representação, si aqui, esse ganha um sinal menos e esse ganha um sinal menos. Então, no final do dia, aquele nosso espinor si, ele ganha um sinal menos. Essa representação não. Então, os dois termos estão multiplicados e não simplesmente juntos numa soma direta, estão multiplicados. A referência ao sinal menos desaparece, então essa é uma rotação, é uma representação realmente com característica vetorial. Ela tem 4 dimensões e o objeto, quando ele sofre a rotação, ele vai dele mesmo, depois de 2π. Então essa representação, aqui, voltar ao ano passado, né? Foi? Os espinores se transformam em vetor. Isso, a partir de espinores forma vetor, exatamente, a gente está dizendo isso. Aqui, então, quer dizer, a gente está dizendo que nós construímos, né? Ainda vamos fazer a ponte direta, mas o que a gente está dizendo é o seguinte: nós, pegando a representação meio zero, fazendo o produto tensorial, né? Omitir pela representação zero meio, eu estou obtendo um objeto aqui que, no final de tudo, se comporta como um vetor. Tem 4 componentes, claro, eu não sei ainda quem é o V0, se o V0 é psi 1, ainda não sei, a gente vai poder descobrir depois, né? Como é que eu faço a ponte? Quem são essas 4 componentes aqui e quem são? Qual é a relação entre o V0, V1, V2 e V3 com essas componentes aqui? Vamos descobrir isso daqui a pouco. Mas eu estou só identificando que essa representação aqui é uma representação com característica de um vetor no espaço luminoso. É a chamada representação quadrivetorial, é a representação de já colocar o potencial eletromagnético, etc. Deixa eu ver o que mais que eu vou poder chamar a atenção aqui. Vamos dar uma olhadinha só. Nós conhecemos os geradores nessa representação. Nessa representação nós já tínhamos calculado quem eram os geradores das matrizes, das transformações de Lorentz. O sigma mini dessa representação era o sigma mini elemento capa lambda, eram aquelas 6 matrizes dadas por essa expressão aqui, menos I, delta de capa mi, eta de mi lambda, menos eta de mi lambda, delta de capa mi. Nós temos aqui 6 matrizes, são as 6 matrizes geradoras, 4 por 4. Agora, vamos dar uma olhadinha nessas matrizes geradoras aqui. Essa representação é feita assim, que alfa, produto tensorial, com o que é psi alfa com pi alfa ponto. Então, do ponto de vista das transformações de Lorentz, eu sei quem são as matrizes que estão atuando aqui, são matrizes 2 por 2.
Então, essas matrizes aqui são aquelas matrizes 2 por 2 que são as matrizes dadas pelos J e pelos K. Quer dizer, aqui eu tenho as matrizes, né, tenho I sobre 2, ômega, kappa lambda, e as matrizes sigma, kappa lambda, na representação meio zero, que nós sabemos construir. Elas eram aquelas matrizes formadas a partir do J e do K. O J era sigma sobre 2, o K era zero. Aí, sabendo J e K, eu tirava MN, quem sabia MN sabia o sigma. Mas aqui a representação, a gente estava grafando esse meio zero. Essa matriz aqui, a rotação que ela sofre, a transformação. Então, essa matriz aqui faz a rotação de Lorentz aqui. E a matriz que faz a rotação de Lorentz nesse setor aqui é a mesma coisa. Sobre 2, ômega, kappa lambda, só que eram as matrizes sigma, kappa lambda, da representação 0, meio. Então, construída, né, a partir do J igual a 0 e do kappa igual a sigma sobre 2. Muito bem. Quando eu faço o produto tensorial de duas representações, essa matriz aqui é 2 por 2. São aquelas matrizes de Pauli, 2 por 2. Essa aqui também são 2 por 2. Mas essa representação é 4 por 4, representação 4 dimensional. E quando eu pego esse objeto aqui e faço o produto tensorial por esse aqui, eu estou colocando esse aqui dentro. Eu criei um espaço de dimensão 4. Eu posso escrever essas matrizes aqui da seguinte maneira. Eu poderia pensar que os geradores nessa representação, vamos pensar assim, quando eu fizer uma transformação de Lorentz aqui, eu estou com uma transformação de Lorentz infinitesimal aqui, quem vai estar atuando aqui vai ser essa matriz, ó, identidade, mais I sobre 2, ômega kappa lambda, sigma kappa lambda, meio zero. Essa aqui é a transformação. Quando eu fizer uma transformação infinitesimal, então essa matriz aqui vai estar fazendo o produto tensorial nessa matriz aqui. 1 mais I sobre 2, ômega kappa lambda, sigma kappa lambda, 0,5. Quando eu faço o produto tensorial, então eu tenho a identidade com a identidade. Eu vou estar produzindo essa identidade aqui, vamos dizer, a identidade nesse setor. E essa aqui é a identidade do outro setor. Então eu vou estar produzindo a identidade do setor meio zero, tensorial, a identidade do tensor 0,5. Mas agora aqui eu vou estar produzindo, ó, esse termo aqui, ele vai ser I sobre 2, ômega kappa lambda, a identidade do setor meio zero, tensorial, essas matrizes aqui, ó, sigma, kappa lambda, 0,5. Essa matriz aqui é 2 por 2, essa aqui é 2 por 2, então é uma matriz 2 por 2 colocada aqui dentro dessa identidade, é uma matriz 4 por 4. E a mesma coisa vai ter aqui, mais I sobre 2, ômega kappa lambda, só que aqui é o contrário, é o sigma kappa lambda da representação meio zero, tensorial, a identidade. Então, quem é o meu gerador nessa representação? O gerador do grupo de Lorentz nessa representação é quem multiplica os parâmetros. Então, nessa representação, se eu olhar desse modo espinorial, nós temos duas maneiras de olhar os geradores dessa representação. Eles são, na forma de espaço de Minkowski, são essas 6 matrizes 4 por 4. Na forma espinorial, são essas matrizes aqui. Eu vou ter esses geradores. Quer dizer, o sigma, kappa lambda, da representação meio-meio, visto dessa maneira, vai ser a identidade bidimensional, tensorial, os geradores na representação 0,5. Mais os geradores da representação meio zero, tensorial, matriz identidade. Então, de fato, são 6 matrizes? Sim, são 6 matrizes. São 4 por 4, são 4 por 4. Só que essa matriz vai ser formada assim. Isso aqui é identidade. Eu vou colocar aqui uma matriz 2 por 2, aqui outra matriz 2 por 2. Então, uma matriz 4 por 4. E aqui vai ser o contrário. Tem essas matrizes aqui,
Eu já sei construir as matrizes 2 por 2, vou colocar a identidade aqui dentro. Então, na verdade, eu vou ter 6 matrizes 4 por 4 aqui, quando eu tenho aqui 6 matrizes 4 por 4. Então, é a mesma representação. Eu só estou mudando a base. Eu estou passando de uma base de geradores a outra base de geradores, o que não é nenhum problema dentro de uma álgebra, de uma base, dentro de um espaço linear, dentro de um espaço de representação que é um espaço vetorial. Eu mudei de base. Em vez de trabalhar com aquelas 6 matrizes 4 por 4, eu estou trabalhando com essas 6 matrizes 4 por 4. Obviamente, né, essas 6 matrizes 4 por 4, cada uma delas, cada uma dessas matrizes aqui, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, essas 6 matrizes aqui vão poder ser escritas, né, como combinação linear, e para cada matriz alfa, kappa, lambda, eu vou poder fazer, aqui vou ter possível, vou estar multiplicando essas matrizes simples possível. Então, eu vou ter para cada matriz aqui, eu vou ter uma combinação linear das 6 matrizes que estão lá. Quer dizer, quando eu pegar aqui 1, 2, vou por 0, 1, 0, 1. Aí aqui vai poder ser 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 1. Então, eu vou ter cada matriz daqui vai ser uma combinação linear daquelas 6 matrizes. Simplesmente o que? Eu fiz uma mudança de base, mas é a mesma representação. Eu não mudei a representação, eu mudei a base dentro da representação, não mudei o espaço, mudei a base. Olha, depois não esquecer. Está claro o conceito? Tá? Então, a representação meio, né, que é obtida como produto, né, tensorial de duas representações, uma left e outra right, ela realmente constitui um novo tipo de representação que não é exteriorial. Ela é vetorial, porque a dúvida é essa, ela é 4. A outra representação também era 4, mas a outra era puramente fermiônica, o L e o R não se misturavam, e por uma rotação de 2π, aquele objeto si menos E. Esse objeto não, os dois sinais menos se compensam, e eu sei que eu posso passar dessa base, a gente pode mostrar que cada uma daquelas matrizes fica como tarefa, né? Mas nem precisa fazer, que é uma coisa braçal, mas fica como tarefa, né? Para pensar, pelo menos, que cada matriz pode ser escrita como combinação linear dessas 6 matrizes. Então, tem duas possíveis maneiras, né, de representar um vetor do espaço de Minkowski. Eu posso representar um vetor de espaço de Minkowski como sendo um vetor por si só, sofrendo esse tipo de rotação, ou posso representar um vetor de espaço de Minkowski como sendo o produto tensorial de dois espinores da representação meio 0 e 0 meio. Ou seja, a partir desses dois espinores, eu estou gerando um vetor do espaço de Minkowski. Certo? Então, essa é a representação meio, que é a representação vetorial, que é onde a gente vai colocar no modelo padrão o fóton, os bósons vetoriais intermediários, né, os campos de Young-Mills. Os bósons de Young-Mills ficam nessa representação meio. Os férmions, como a gente falou na aula passada, os férmions quirais ficam na representação meio-zero ou na representação 0,5. O escalar de Higgs fica na representação 0,0. Então, para efeitos de modelo padrão, a gente pode parar aqui. Mas se a gente quer falar de um pouquinho de uma física além do modelo padrão, a gente pode ir um pouquinho mais. Quer dizer, até aqui a gente incorporou o spin 0, que está nessa representação. Incorporamos o spin meio, que pode estar nessa representação, se for um férmion do tipo Lep, pode estar nessa representação, se for um férmion do tipo White, ou pode estar nessa representação, se for um férmion que aglutina as duas representações. Tudo isso aí é spin meio. Agora nós temos o spin 1, que está contido na representação meio. Só que agora com uma característica. Meio, do ponto de vista dos SO3, meio menos meio é 0. E meio com meio é 1. Então, na verdade, do ponto de vista do SO3, essa representação aqui é uma representação do quadro vetor. O quadro vetor ele tem uma componente V0 e uma componente V. Do ponto de vista do SO3, esse cara é um escalar.
Do ponto de vista do SO3, esse objeto é um vetor. Então, essa representação meio-meio, ela aglutina um escalar de SO3 ou um vetor de SO3. Do ponto de vista do SO3, esse objeto é completamente distinto desse, porque isso aqui é um escalar e isso é um vetor. Então, uma transformação de SO3 deixa esse invariante, mas esse aqui sofre rotação. Mas quando eu passo para o espaço de Minkowski, minha rotação, meu sistema de simetria deixa de ser SO3 e passa a ser SO13. SO13 mistura esses dois. Então, aquilo que é um escalar do ponto de vista do espaço euclidiano passa a ser uma mera componente de um quadro vetor no espaço de Minkowski. Então, mas a gente está vendo que essa representação, se eu for olhar do ponto de vista de uma física não relativista, se eu for olhar do ponto de vista da contagem dos spins, ela pode conter um spin zero. Então, se eu quiser escrever o fóton, né, que é uma partícula de puro spin 1, né, o fóton é uma partícula transversa do spin 1, o fóton vai ter que conviver com esse objeto aqui. Mas a gente já aprendeu, né, quando a gente trabalhou com as equações de massa lá no início, usou esse simetria de gauge, a gente já entendeu que se a gente trabalha com aquele chamado gauge de radiação, no gauge Coulomb, nós sabemos que eu posso zerar a componente a zero e tem que a componente A ter divergência igual a zero. Então, isso aqui me garante que o fóton é um puro spin 1 e é um puro spin 1 transverso. Eu elimino essa componente a zero. Nós vamos entender mais depois que realmente o papel da simetria de Gauge é tirar do fóton um grau de liberdade espúrio do spin, né? A gente está falando do spin não relativista, a gente está falando dessas representações. O fóton mistura duro. Do ponto de vista relativístico, não, do ponto de vista relativístico, ele tem as 4 componentes. Mas essa componente aqui, do ponto de vista do SO3, ela é um escalar. Então ela seria o setor de spin zero. Do ponto de vista relativista, você teria um fóton escalar. Do ponto de vista relativista, eu teria um objeto que se comporta. Esse objeto aqui seria o que a gente poderia chamar de um fóton temporal ou de um fóton escalar. Ele é escalar do ponto de vista das 3 dimensões euclidianas. O jogo dos modelos de física, né? Porque aqui você elimina do veículo do fóton escalar. Depois você coloca a supersimetria, você traz de novo o fóton escalar. Isso. Os outros, você não sabe o que é. Entendi. Existe uma pergunta, vou dizer, que é a seguinte: existiriam fótons escalares na natureza? Entendeu? Sim. O que significa um fóton escalar? A pergunta usando a teoria de Maxwell, não estou falando de teorias de Maxwell estendidas, teoria não maxwelliana, mas usando Maxwell, eu não tenho condição de dar a esse cara o status de um fóton escalar. Eu tenho que estender Maxwell para poder dar a esse cara o status de fóton escalar. Por isso, na supersimetria, você não mexeu no eletromagnetismo. Você introduz o fóton escalar, você pode introduzir um fóton escalar ligado, né, a alguma particularidade da supersimetria, mas você não altera essa componente, não dá essa componente o status de fóton, você não dá essa componente o status de fóton escalar. Por quê? Porque na teoria puramente maxwelliana, essa componente pode sempre ser eliminada por uma transformação de Gauge. Essa componente ela é realmente supérflua, ela não física. Agora, se você estende a formulação maxwelliana de uma certa maneira, você aí já tem condição de dar a essa componente o status de fóton escalar. O outro que tem no D, qual a origem do eletromagnetismo? Eu acho que a origem da é a invariância da luz. Certo? Será que da invariância da luz, não de Maxwell, você pode tirar o fóton escalar? Acho que pode. Se você deixar de lado os preceitos de Maxwell, sim. Porque da invariância da luz, você não precisa tirar só a equação de Maxwell. Você pode tirar Born-Nifel, tem 32 eletromagnetismos ali, que são 35, na verdade, agora são 35 versões eletromagnéticas que são compatíveis.
com a invariância da velocidade crua. Uma delas, né, que é a Maxwell, aquela minimalista, aquela mais simples, ela não te deixa dar esse a zero status de fóton escalar, mas não significa que você também só possa construir eletromagnetismo com Maxwell. O que é fundamental para o eletromagnetismo é a invariância relativista. E o que caracteriza o eletromagnetismo é a constante E, a presença da carga elétrica nas constantes, o acoplamento com a carga elétrica. Isso que caracteriza o eletromagnetismo, a presença do E nas interações, seja no momento magnético, seja na própria carga elétrica. Então, você não precisa fazer eletromagnetismo só de Maxwell. Agora, a questão é, quando você introduz o fóton escalar, você tem que saber se esse fóton escalar, como é que é a física dele. Não, aí você, o cara que constrói o modelo, ele sabe controlar a física desse fóton escalar. Eu estou dizendo para você o que você está dizendo faz sentido, só quero dizer que num cenário puramente maxwelliano, não tem como dar esse a zero status de fóton escalar. Só isso. Em Atacama, no Chile, olhar para o céu, será que aquele céu lá na frente? Fóton escalar? Que é, eu estou falando isso porque essa coisa que a gente conversa, né, de até que ponto o que você vê é o modelo que você tem. Né? Claro, claro. E daí, você fala que hoje em dia o fóton escalar, eu acho que ele é maltratado. Ele é tratado com fóton, em bit do outro. Enfim, ele não se tornou uma partícula muito... E é uma das partículas possíveis de existir. Por que não tem fóton escalar? Tem só fóton nuclear. Assim, porque não pode ter fóton escalar. Porque a essência é invariância da luz. Eu acho que a invariância da luz, estou conversando aqui porque eu sou fora do curso, já passei nesse curso, não passou? No domingo voltar para aprender. Fica da aula, fala aí. A invariância da luz tem duas coisas que. Uma que tem que ser 300 mil quilômetros, que não é verdade, é só tem invariância da luz. Né? E a outra é essa coisa de não ter fóton escalar. São os dois limites que Maxwell traz, que eles são assim, muito gritantes para quem diz que, por exemplo, o fóton escalar não pode ser parte da matéria escura? Você faz um modelo, com fóton escalar, você está além do modelo padrão, está dentro do modelo padrão, beleza. Construir uma teoria alternativa ao modelo padrão com fóton escalar. E você pode ter, por exemplo, algum tipo de interação, você pode construir o teu modelo de tal maneira que você possa vir a interpretar o teu fóton escalar como parte da matéria escura. Ou então, se ele é parte da matéria visível, você tem que dar um mecanismo onde você possa detectar o teu fóton escalar. O teu fóton escalar está na matéria visível? Está. Qual é o evento, qual é uma seção de choque, qual é a interação que ele vai ter com que objeto para eu fazer uma medida desse fóton escalar. Esse é um ponto. Agora, você também pode pensar, não, eu tenho fóton escalar, mas eu vou pensar que esse fóton escalar pode ser produzido com uma certa abundância, ele pode participar de interações que o coloquem na lista, né, dos candidatos à matéria escura. Não há nenhum problema você introduzir o fóton escalar. A questão é justamente essa, se você se detém só no modelo padrão, né, com o setor de Maxwell como ele é, aí você não vai ter fóton escalar. Então, agora, estendendo o modelo padrão, nada te impede de ter um fóton escalar. A questão é como eu vou, aonde é que eu vou fazer a fenomenologia do fóton escalar? Eu vou jogar ele para a matéria escura? Eu vou dizer, não, meu fóton escalar não está na matéria escura, ele está no setor visível. Apenas as interações dele são muito pequenas, a seção de choque dele é muito baixa, mas eu aponto o processo onde eu posso ter, eventualmente, efeito do fóton escalar. Você faz o modelo, cara, você é o modelo builder. Você faz o modelo, dá uma previsão, de repente, ele pode ser massivo. Se ele pode ser massivo, ele pode ser produzido em processos virtuais, por exemplo, e você pode ver que aqueles processos virtuais vão dar uma contribuição, uma correção pequena, por exemplo, a certos processos físicos. Então, se você me apresentar, se você apresenta um fóton escalar com uma fenomenologia que o caracteriza, né, de uma certa maneira, com matéria visível, com matéria escura, não importa, você dá uma fenomenologia para ele, nada de para ele, é fisicamente um modelo padrão.
Até que o LHC prove o contrário, se provar. Eu acho que eu pergunto para você, no momento aqui nos teus cursos, está no pronto. Desse aqui. Você falar para os teus alunos sobre Maxwell, eles sabem o que é Maxwell. Sim. Se falar sobre Einstein, eles sabem o que é Einstein. Falar sobre Dirac. Estou falando só mais. Daí a questão é como ir além de Maxwell e Einstein. Qual é a estrada que você toma? Então, eu acho que, vamos dizer, a física, ela olvidou a questão da invariância da luz. O Maxwell trouxe a invariância da luz. O Einstein trabalhou com a invariância da luz. Mas ninguém codificou a invariância do Maxwell com a invariância da luz. No nível oficial. Né? Então, eu acho que no invés de ir para supersimetria, superstring, a questão seria, será que tem novo tópico da invariância da luz para ser entendido? Então, quer dizer, eu acho que a invariância da luz é... E daí eu faço perguntas assim, muito simples. A natureza, como o universo é muito grande, a palavra-chave para ele é abundar. Ele deve abundar tudo, entende assim? Então, por que ele não abunda com foto escalada? Ele não, para Maxwell não deixou, tudo bem, né? Como você falou aqui, no Maxwell você matou ali, do gay de puro. Mas será que você não pode preservar a invariância da luz? Ir para frente? Pode. Mas eu acho que assim, isso que eu pergunto, eu acho que a física, ela se proibiu em ir adiante com a invariância da luz. Ela foi por outras fontes de física, como o Spin se fala, e assim por diante, né? E se proibiu em entra um ponto muito histórico que eu refleti muito. A gente também tem que se perguntar, por exemplo, nas observações astrofísicas, né? Quando você faz o estudo de observação, de observação em astrofísica, você faz uma astrofísica visível, você pode fazer micro-ondas, visível, raio-x. A pergunta é, tem algum experimento, né, que de alguma forma vá tentar buscar evidência, né, de uma radiação que seja correspondente à fóton escalar? Não sei se tem isso, de repente, nem na física de observação, alguém se parou para considerar essa possibilidade. Será que eu posso considerar um estudo de luz emitida por galáxias, fazer uma astrofísica de raio-x, né, ou uma astrofísica mesmo que seja da radiação visível, mas em que eu estaria vendo fótons escalares? Eu não sei se tem nenhum tipo de observação desse sentido, porque de repente você não tem, porque você não está procurando, mas se você organizar, procurar ver a existência de um objeto que seja uma radiação longitudinal e não transversal, de repente você vai poder encontrar. Ou então, de repente, o lugar do fóton escalar não é na radiação celestial, na radiação celeste, né? Pode ser que o fóton escalar ele seja uma partícula massiva, seja que nem o fóton de um supercondutor, adquire massa, né? Tipo um efeito Markov. Um supercondutor, claro, ele adquire massa, mas é uma massa muito pequenininha, na faixa de 1000 elétrons-volt. Mas você poderia perguntar, será que na natureza, quer dizer, no universo primordial, não poderia ter produzido um fóton escalar de uma massa razoavelmente alta, de tal maneira que o alcance da interação seja pequeno, não pude observar? É possível, cara, estou falando. Se você quiser ir além de Maxwell, tem tantas propostas, 35 propostas, uma delas é a tua. Tem 34 mais a tua. E aí? Cada um tem que ter a sua fenomenologia. O eletromagnetismo de Myers-Koslakov, ele aponta para uma fenomenologia. Ele não coloca o fóton escalar, mas ele tem uma série de resultados de relação de dispersão que apresentam as anomalias em relação à dispersão, irreferência. Então, o fóton com uma polarização tem velocidade diferente do fóton com outra polarização. Ou seja, você aponta evidências, né, que podem ser testadas experimentalmente, verificadas ou não, mas que podem ser testadas experimentalmente para uma física alternativa de fótons. Não é Maxwell. Por exemplo, no seu caso, fóton escalar. Maxwell não tem fóton escalar. Vamos dizer, eletrodinâmica com correção de quebra de Lorentz, não tem fóton escalar. Elerodinâmica com correção não linear, tipo Euler-Heisenberg, Bohr-Nimfeld, Hoffmann-Nimfeld, eletrodinâmica axiônica, não tem fóton escalar. De repente você tem uma teoria eletromagnética com fóton escalar.
É possível? É. Qual é a física desse foco escalar? É essa. Esse não consegue mensurar. Nada. Agora, como você falou, é verdade. Houve muito pouco interesse de olhar do lado do foco escalar. Houve interesse, não é uma área que haja uma concentração razoável na comunidade. Quantas referências, quantos papers a gente lê por ano que aponte a existência de fórmulas escalares? Eu estou falando sobre a interpretação sobre essa coisa de Maxwell e Einstein. Sei, pode falar. São mitos, né? Assim, força, né? E depois, quando o que eu sinto, assim, hoje entendendo um pouquinho mesmo da física, né? É que quando a física do século XX acabou pegando, vamos dizer, spin lá para 1920, né? Por aí, e foi indo diferente, né? Assim, com outras, querendo descobrir partículas, tal coisa. E agora então, vamos dizer, até no seu supercórtico, assim, e nunca teve meditações outras sobre a invariância da luz. O que para mim hoje é estupefante, entende? Assim, Isso é verdade. O que será, né? É uma questão política, é uma questão científica. Será? Os mitos são fortes, né? Para mim, eu vejo nisso porque você falar Maxwell e Einstein, assim, eles fizeram uma dobradinha sobre a invariância da luz. Eu acho também, Dória, que é o seguinte, como é que a física, se a gente for olhar um pouquinho a trajetória, né? O que aconteceu com a física da luz, né? A física da luz, quer dizer, a eletrodinâmica quântica, ela foi desenvolvida lá no início da década de 30, lá os trabalhos lá do Dirac de 27, depois o trabalho do Fermi de 30, mais o trabalho do Dirac de 33, e mais os trabalhos do Majorana, Fermi, quer dizer, tem uma série de trabalhos que desenvolveram um pouco a eletrodinâmica. Entrou o Bohr-Nível, entrou o pessoal da não linearidade na década de 34, 35, por aí. Aí, isso ainda falamos de um eletrodinâmica mais clássico ou mesmo eletrodinâmica. Quando chegou no final da década de 40, né, tem o trabalho de Comunari, Feynman e Schmidt. Então, constrói a eletrodinâmica quântica. A eletrodinâmica quântica começa a apresentar resultados muito sensacionais, muito precisos, para a época. Obviamente continua também. Então, você começou a ver que a eletrodinâmica quântica, que é justamente a quantização da teoria de Maxwell, ela te dá resultados, multidão de resultados muito bons. Aí você começou a ver que talvez a eletrodinâmica quântica tinha que ter uma origem unificada com a interação fraca, construiu a eletrofraca, construiu... A gente foi caminhando numa direção que tirou, assim, você de olhar a interação eletromagnética, recortar ela e ficar só para, não, meu mundo é eletromagnético, deixa eu entender isso mais a fundo. Como ela já deu resultados muito bons no início, ela foi vitoriosa no início, isso te levou a, vamos refinar outras questões, vamos tentar entender a origem da interação eletromagnética, então ela tem uma origem unificada, com interação fraca, e os testes de precisão foram sempre se acumulando. Então isso tirou você de tentar ver outras variantes da interação eletromagnética, porque você, a QED te deu resultados muito bons. Você falou, então já tem uma boa teoria. Eu acho que houve um pouco assim, a questão dentro da comunidade que você colocou foi essa, porque se a eletrodinâmica quântica lá no início começasse a falhar em testes fundamentais como o momento magnético do elétron, testes fundamentais como o Lamb shift do átomo de hidrogênio. Então, se você começasse a ver que a eletrodinâmica quântica estava dando precisão precária nesses experimentos iniciais, você ia buscar outras coisas. Mas você viu, não, estava fechando bem, a precisão está muito boa, então você começa a fechar a tua ideia para outras possibilidades. Eu acho que foi um pouco isso. E isso aí pode ter desviado o curso da história da eletrodinâmica para outras alternativas. Que agora, de repente, mais altas precisões, com esses eventos novos da astrofísica, esses bursts de raios gama, bursts de raios X, magnetares, campos magnéticos intensos, isso começa a mostrar que, não, o eletromagnetismo não é só aquilo. A gente agora começa a ver que o eletromagnetismo ele pode ter correções de efeitos extras, que até então não tinham sido pensados. Então agora talvez a gente esteja entrando numa época que poderia ter acontecido há 60 anos atrás, 70 anos atrás. Essa época eu chamaria para você de fotônica, sabe? Sei. Por exemplo. A fotônica, assim, hoje os fótons auto-interagem. Certo?
Então, quer dizer, eu acho que essa época de fotônica, ela assim, ela está sendo chamada para ser entendida. Tá, mas entendido. E tem saído resultados interessantes. Eu estou um ano e meio para vocês domingo aí com resultados interessantes de foto, né? Há pouco tempo atrás, agora construiu o colisor de foto. Cara, isso é um caminho excelente. Agora, cara, o cara que for assim, quiser fazer, assim, eu estou me colocando nessa situação, quiser fazer projeção a longo prazo, e você está fazendo talvez uma coisa que vai estar meio na moda daqui a 5 anos, trabalhe na física do foto. Porque quando esse colisor de fotos entrar em ação, pode sair muita coisa alta. Se você tiver já um modelinho pronto para certas coisas, cara, você pode apresentar o teu modelo na hora que tiver um resultado fora do padrão. Pô, eu tenho um modelo que pode pegar isso. Então, eu acho que é uma física assim, pode ser um bom problema de doutorado, entrar nesse estudo da interação fóton-foto. Porque você pode começar a fazer uma série de resultados, né? Mesmo talvez agora você tem dificuldade de publicar, mas daqui a 5 anos, na hora que esse colisor de fotos ficar pronto e começar a lançar resultado, você pode começar a participar de um debate dos seus modelos. Né? Então, isso é uma física boa. Como também, há 15 anos atrás, quem estava preparando o modelo padrão minimamente do crescimento, sabia que estava se preparando para a era do LHC. Então, hoje, se você está, o cara que está bem inserido na era do LHC, ele começou lá atrás, há 15 anos atrás, ele vai entrar o LHC, vai entrar em operação em 2009. Então, se eu estou há 10 anos, 15 anos atrás, eu vou começar a me preparar. Agora a gente pode se preparar para uma física, por exemplo, de colisor de fóton. Mas as outras coisas que têm saído de fotônica aí, né? Enovelamento de luz, né? Como a gente já mandou, aqueles artigos da Nature que saíram, né? Luz, né? Radiação livre que se emaranha, né? E novela, né? Que fica novelada, coisa completamente fora do padrão da onda eletromagnética livre do par. Tudo é física nova, notas, né, que chamam nós de luz, né, essas notas de luz, tudo isso é coisa interessante da fotônica, efeito quântico, efeito Hall fotônico. Você fazia o efeito Hall para foto, cara, quem pensava nisso 10 anos atrás? Mas aqui eu estou só terminando a minha explicação, né? Pode falar. É justamente a questão de como a partir da ingrediente da luz, né, chegar a isso, né? Por exemplo. Eu acho que essa é... Então, por exemplo, agora a gente está fazendo o produto tensorial de uma representação vetorial, quer dizer, aqui eu tenho um amigo, e aqui eu estou fazendo um produto com uma representação que é um férmio espilor leves. Aqui eu estou fazendo o quadro vetor com o férmio Weierstrass. E aqui eu estou fazendo um quadro vetor com aquele férmio de 4 componentes, a soma direta do left com o right, que é o que eu chamei de psi. Então, a gente está vendo que essa representação, esse produto tensorial aqui, tem duas representações distintas. Tem essa representação e tem essa representação. Essa representação aqui é puro espinheiro. Aqui eu tenho puro espinheiro. Mas essa representação aqui, ela tem espinheiro, 1 menos meio dá meio, e 1 mais meio dá meio. Essa representação é uma representação mista. Ela está descrevendo vários tipos de partículas dentro de uma representação. Na verdade, é a soma, né? Quer dizer, quando eu pego, né, construo um objeto que tem um caráter, um índice vetorial, um índice fermiônico, esse objeto aqui é misto, né? Tem um índice mínimo, um índice alfa, e esse objeto pode estar carregando 2 espinhos meios e 1 espinho meio. A mesma coisa acontece com esse objeto aqui, que vai ser um objeto do tipo psi alfa ponto. Ele tem 8 componentes. 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1. 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2. 8 componentes aqui, 8 componentes aqui. Do ponto de vista, né, das representações do grupo de Lorentz, tem 2 representações aqui dentro. Então, é como se eu tivesse 2 tipos de partícula dentro desse mesmo campo. É o mesmo problema do fóton. Eu tenho mais, né, de um tipo de spin, mais de um tipo de polarização, mais de um tipo de spin mesmo. Como lá no fóton a gente tem o spin 0 e o spin 1. Né? Então, a gente tem mais de um tipo, né, de objeto
dentro dessa representação. Então, essa representação, esse objeto, esse campo aqui, né, que pertence a essa representação, que contém spin 3 vezes, o importante dele é que ele traz um spin 3 vezes. Só que ele traz os spins dele junto com ele. Mas ele já tem a capacidade de acomodar os spins 3 vezes. Né? Então, esse campo aqui é um campo chamado de Havita Shuni. Esses produtos, José, eu entendo como os building blocks dos graus de liberdade. Não sei se é correto ou não. Acho que sim. Porque eu entendo assim muito como dizer, a gente tem que entender como física como vida. Sei. Então você está aí com o psi, mas o que dá vida para esse teu psi? O grau de liberdade dele. Certo. Então, ele tem lá 2, 3, se não for grau de liberdade, tudo é a vida dele, né? A função matemática vem depois. E eu acho que o primeiro estágio da física é justamente como da invariância da luz, você fazer um building block, fazer grau de liberdade. E eu acho que aí você está fazendo building blocks, multiplicando uns com os outros, né? E vendo, olha, vai ter tantos graus de liberdade, vai ter isso. Certo. E agora você vai buscar uma dinâmica, né? Uma equação para isso aí. Mas eu acho que, vamos dizer, na teoria de campos, antes das funções matemáticas, vem o grau de liberdade. É fundamental isso. O que você quer dizer? Os números de grau de liberdade vai te dar a dimensão correta de que sistema você pode descrever. Se você tem 2 graus de liberdade, você vai querer alguma coisa. Por exemplo, uma representação que tem 2 graus de liberdade. Agora, a questão é, dá para fitar, de repente você pode ter um número de graus de liberdade que ele fite numa representação só. Mas a questão fundamental é o grau de liberdade. Porque o papel do campo, né? Qual é o papel de uma teoria de graus de liberdade, de uma teoria de campo? Ela está descrevendo um sistema contínuo. Então, quando o papel do campo é descrever um sistema contínuo e saber qual é o número mínimo de variáveis que eu tenho que ter para descrever aquele sistema. Então, se eu vou pegar o sistema, a onda eletromagnética, qual é o número de objetos mínimo, número mínimo de objetos que eu posso descrever a onda eletromagnética? Você acaba entendendo que você precisa de um quadro eletor. Precisa de RB, precisa de um quadro eletor. Com um quadro eletor você descreve a propagação da onda eletromagnética. E esse quadro eletor é ainda mais vinculado. Se a onda eletromagnética é livre e é transversa, um quadro eletor ainda tem graus de liberdade abundante. Isso aqui não precisa, e a parte longitudinal do ar não precisa. Você precisa eliminar. É redundante, você tem 2 graus de liberdade. Mas você está dando uma descrição para um objeto que tem 4 componentes. Então você tem mais componentes, mais coordenada do que o que o sistema pede. Você tem que eliminar coordenadas, aí você elimina talvez através de um princípio de simetria. Toda a questão, quando eu faz mecânica clássica, né, a gente, eu quero descrever o formalismo lagrangiano, então eu vou lá ver quantos graus de liberdade do meu sistema, para cada grau de liberdade do sistema, a gente associa um par de coordenadas generalizadas, né, a coordenada de posição e a coordenada de momento. Esse par de coordenadas canônicas aqui, ele está associado a um grau de liberdade do meu sistema. Cada grau de liberdade, ele ganha um par de coordenadas. Cada grau de liberdade, eu tenho um par de coordenadas. Então, se eu tenho tantos graus de liberdade, eu vou precisar de tantas coordenadas generalizadas. A questão é, eu agora tenho um sistema. Dentro da física não relativista, esse problema é mais fácil, porque você não tem compromisso com a relatividade. Agora, se você tem um sistema relativístico, e você tem 2 graus de liberdade, por exemplo, o caso do fóton, ele não é equatorial, como é que eu vou botar 2 graus de liberdade usando um vetor? O vetor relativista tem 4 componentes, não tem dúvidas. Então eu vou precisar usar um vetor, sem dúvida. Mas esse vetor não pode ter os 4 graus de liberdade soltos, porque o meu sistema tem 2 graus de liberdade, a onda é transversa. Então eu tenho que ter um quadro de vetor, sim. Mas isso aqui é um conjunto grande de graus, onde quando eu tenho 4 componentes aqui, quando eu preciso descrever 2 graus de liberdade. Então eu tenho que, de alguma maneira, impor alguma condição extra desse vetor. É o papel da simetria de Gauge. O papel da simetria de Gauge da eletromagnetismo é justamente esse. Ele elimina o grau de liberdade superior para fazer com que o fórmula físico seja uma partícula de transmissão. Então, a discussão é grau de liberdade. E a discussão do grupo, ele gera infinitos graus de liberdade. Isso é uma coisa que a gente não tem problema. Eu sempre associo isso àquela coisa indiana,
Ele dizia que Buda ia respirando, né? Ia sim. saindo gente lá da respiração dele. O grupo, vamos dizer, seria o Buda, né? E a respiração do grupo é grau de liberdade. E daí você vai ter que tentar gerar partículas. Só fazendo esse produto tensorial, a gente ganha isso aqui. Então, aqui tá. Faço esse com esse, no fundo é isso aqui. Faço esse com esse e com esse. Então, isso aqui tudo está me dando um spin meio. E aqui dentro eu tenho um spin meio. Tenho um spin 3. Então, esse spin 3, como eu coloquei ali, o campo Harriet-Schwinger, ele é um campo importante na teoria de supergravidade. A supergravidade, ela pressupõe a existência desse objeto de spin 3 meios, que é parceiro do grávido nas interações gravitacionais. Bom, então vamos subir mais uma representação. Então, nós multiplicamos agora. Chegamos ao caso do spin 3 meios. Então, para quem faz gravitação, a gente espera chegar ao caso do spin 2. Então, para eu chegar ao caso do spin 2, nós sabemos que spin 2 é spin 1 com spin 1. Spin 1 dá 0, 1 e 2. Então, o próximo passo lá seria eu pegar a representação meio-meio e a representação vetorial e fazer um produto tensorial por outra representação vetorial. Meio-meio também. Então, vou colocar um vetor benigno. Então, meio-meio dá 0 e 1. Do lado esquerdo. Meio-meio dá 0 e 1. Do lado eu tenho 0, 1 desse lado, 0 com 0, 0 com 1 e 0 com 1. Então, 4 representações aqui. 0, 0. Mais 0, mais 0, 1. 1, 0. Mais 0, 1. Mais 1. Essa representação aqui é puro spin 0. Essa representação aqui é puro spin 1. Essa representação aqui é puro spin 1. E essa representação aqui é spin 0, 1 e 2. Então, essa representação aqui, ela vai conter 2 spins 0, vai conter 3 spins 1 e vai conter 1 spin 2. Então, de fato, é uma representação com 16 componentes. 4 vezes 4, 16. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho cada um 3 vezes 3, 9. E aqui eu tenho 2S mais 1, 5. 5 vezes 1, 5. 9, 5, 14 com 2, 16. Então, as 16 componentes dessa representação produto tensorial estão distribuídas entre 2 spins 0, 3 spins 1 e 1 spin 2. O spin 2 está aqui. Beleza. Nós já sabemos que essa representação e essa representação vem do tensor antissimétrico. Então, vem dessa combinação. Quer dizer, quando eu multiplico a mi por dmi, eu estou formando uma matriz de rank 2. Mas uma matriz de rank 2, uma matriz no espaço unipódio, uma matriz 4x4, ela pode ser decomposta numa parte simétrica, mais uma parte antissimétrica. Nós já tínhamos visto pelo curso que a parte simétrica e a parte antissimétrica são representações irredutíveis. Uma transformação de Lorentz nunca mistura, nunca leva esse. Qualquer transformação de Lorentz deixa um tensor simétrico. Se fizer uma transformação de Lorentz no antissimétrico, ele continua antissimétrico. São duas representações que não se misturam por transformação de Lorentz. Aqui está a parte antissimétrica. Tem 6, na matriz antissimétrica 4x4 tem 6 componentes. Nós já sabemos que aqui está a parte antissimétrica. Então, esse setor aqui reside a matriz, a parte antissimétrica. Então, o spin 2 ele tem que estar morando na parte simétrica. Então, a parte simétrica é essa matriz, S menina. Uma matriz simétrica, 4x4, tem 10 componentes. 1, 2, 5, 10. Então, as 10 componentes, essa matriz aqui, ela está contendo 2 spin 0, 1 spin 1 e 1 spin 2. Essa matriz tem 10 componentes. Aqui
Aqui eu tenho 2 graus de liberdade, aqui eu tenho 3 graus de liberdade, aqui eu tenho 5 graus de liberdade. Se eu quero selecionar o gráfico tem spin 2. Eu tenho que arranjar um jeito de mandar embora o spin 0. Se eu quero fazer uma teoria escalar vetorial tensorial. Se eu quiser falar de gravitação escalar tensorial, como existe aquela tentativa de que é o Grande. Então eu posso manter os spin 2 e uns dos spin 0. Jogo fora os spin. Então, esse cara aqui tem 10 graus de liberdade. Como é que eu sei? Toda matriz, nós já aprendemos aí nos cursos, toda matriz simétrica pode sempre ser decomposta em uma matriz simétrica de traço nulo mais um par método I traço da matriz. Essa. Então, se eu tirar o traço dessa matriz, quer dizer, traço do espaço do Minkowski, não é somar os elementos da diagonal. Traço do espaço do Minkowski é pegar o tensor simétrico e multiplicar pelo método I. S00 mais S11 mais S22 mais S32. Se eu tirar o traço dessa relação, esse cara aqui dá o fator 4, isso aqui dá o traço igual ao traço, essa matriz aqui tem traço 1. Então essa matriz aqui, isso aqui é o traço. O traço de uma matriz, isso aqui é um invariante de Lorentz, então isso aqui é um escalar. Essa matriz aqui é simétrica, tem traço nulo. É simétrica, tem 10 elementos, menos o traço, ela tem traço 9, tem 9 componentes aqui. Então, agora eu já entendi. Um escalar vive aqui no traço. Um escalar está no traço da matriz S. Agora, o outro escalar, o vetor e o spin 2 moram aqui. Um escalar, 1. Um vetor, 3. E um, 4. 4 e 5, 9. Então, esses 9 graus de liberdade que estão escondidos aqui dentro dessa matriz de traço nulo, simétrica de traço nulo, vão corresponder a um spin 1, um spin 0, um spin 1 e um spin 2. E o outro spin 0, ele está morando aqui. Então, o traço da matriz S mora aqui. Então, é uma representação irredutível. Então, essa representação aqui é um escalar de Lorentz, ela não se mistura com essas 9 componentes. Essas 9 componentes, quer dizer, o spin 2 ele está enrolado com o spin 1 e com o spin 0. Por isso que nós precisamos, na teoria de Einstein, a gente precisa das transformações gerais de coordenadas. As transformações gerais de coordenadas, elas vão fazer o papel da transformação de Gauge. E o papel da transformação de Gauge é eliminar as componentes espúrias e fazer com que a gravitação seja um puro spin 2. Então, a onda gravitacional é um puro spin 2, não pelo grupo de Lorentz, mas pela relatividade geral. Eu preciso incorporar uma simetria extra, que é a simetria de Diffie-Hellman. Então, se eu pegar o spin 2 na relatividade especial, o spin 2 ele é obrigado a conviver nesse tensor. O máximo que eu consigo extrair o spin 2 é aquele, então ele nunca fica puro. Ele vai estar sempre dentro de um objeto de 9 componentes. Então, aqui eu tenho o spin 2, o spin 1 e o spin 0. Então, ele carrega esses 2 objetos espúrios. Mas eu tenho que eliminar esses 2 objetos espúrios se eu quiser falar de uma teoria de uma pura onda de spin 2. Então, eu preciso introduzir um ingrediente extra. É uma simetria de Gauge. A simetria de Gauge que faz esse trabalho para nós, ela vem da relatividade geral, que são as transformações gerais de coordenadas, que aparecem nesse estágio linearizado aí, como as chamadas transformações de Diffie-Hellman. Então, com isso, a gente fez a varredura geral. Quer dizer, o modelo padrão e a gravitação, a gente vai até essa representação. A partir dessa representação, eu já tenho os spins mais altos. Spin 5 meios, spin 3. E nós não temos até hoje uma teoria de campos razoável para descrever a interação de objetos com spin maiores do que 2. Você pode descrever esses objetos livres, mas uma interação para objetos com spin maior do que 2, 5 meios e 2, é um objeto complicado. Só no âmbito da teoria de cordas. A teoria de cordas, ela consegue dar sentido para uma física de spins mais altos do que 2. Mas se eu saio do contexto das teorias de cordas, num contexto que não seja de teoria de corda, uma física para objetos com spins mais altos do que 2 é uma física altamente comprometida com inconsistências. Se eu tiver um tensor S-mini, se eu tenho um F-mini, só tem spin 1. Certo. Se eu tenho um S-mini, com certeza eu vou ter spin 0, 2 e 1. Com certeza vai ter spin 0 e 2.
O máximo que você consegue é isso. Você não consegue nunca colocar o spin 2, que tem 5 graus de liberdade, dentro de uma representação pura do grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz não tem nenhuma representação com dimensão 5. Você não consegue colocar o spin 2, que tem 5 graus de liberdade, dentro de uma representação do grupo de Lorentz. Ele precisa estar numa representação com outros objetos. E em Marx a gente tem mais com spin 1, certo? Vamos dizer, se a gente tivesse essa coisa que eu estava falando, de Marx, se a gente tivesse um S-mini, e daí a gente pegaria, eu estou com um S-mini, que é de miaria, alguma coisa assim, S-mini. E daí como é que eu tiro dele, eu digo assim, ele vai ter esse spin 0, spin 1, spin 2, que ele vai ter ali. A questão é saber se S-mini teu é um campo primordial, um campo fundamental, ou ele é construído a partir de... Esse teu S-mini, o teu F-mini, ele tem spin 1, mas ele não é um campo fundamental. O campo fundamental é o AMI. Então, na verdade, o spin 1 não está aqui, o spin 1 está aqui. Agora, se você tem um S-mini, esse objeto sendo simétrico, ele certamente tem spin 2. Agora, esse objeto é um S-mini puro ou ele tem uma origem em quê? Mas se fosse de linha menos de linha mais linha. Então, uma coisa simétrica, beleza. Então, quer dizer, esse objeto aqui é um falso spin 2. Porque, na verdade, ele é construído desse objeto. Esse objeto aqui é um spin 1. Então, na verdade, esse objeto aqui, o spin 2 que aparece aí, é um falso spin 2. É como, por exemplo, se você pegar um vetor que seja um gradiente de um escalar, esse vetor é um falso vetor, porque se ele é um gradiente de um escalar, ele não tem parte transversa, ele só tem parte longitudinal. Então, ele é um vetor sem parte transversa, é um vetor, vamos dizer assim, truncado. A mesma coisa aqui, se você está tirando isso aqui tem spin 1, o spin 2 que está aqui está vindo do DMI, está vindo do gradiente de um vetor. Então é como se você tirasse o gradiente de um vetor, está te dando um falso spin 2. E se você fosse dizer um amigo de um amigo? Eu também, eu pensaria assim, esse spin 2 que está aí, se for um amigo de um amigo, esse spin 2 que está aqui, quer dizer, ele é um produto, ele vem de objetos mais fundamentais. É um spin 2? Mas ele não deve ser um objeto fundamental do teu modelo, ele não é um campo fundamental do teu modelo. Mas se você fosse medir em laboratório, querendo trabalhar com a família, e com esse S-mini, com a mídia, você estaria medindo... Depende. Um spin 2, você estaria medindo... Eu estaria medindo 2 spins. O spin 2 que você tem vamos dizer assim, não é pseudo, mas ele na verdade, não é um spin 2 genuíno, não é o spin 2 sozinho que está se propagando. O spin 2 que está se propagando é o estado conjunto de dois spins. Mas, digamos, na hora que você está medindo, você está medindo a excitação do teu sistema, claro, mas essa excitação é uma excitação proposta, ela não é uma excitação fundamental do teu sistema. Você pode estar medindo uma excitação do teu sistema, que nem o par de Cooper. O que você está medindo? O par de Cooper. Então, você está medindo uma pseudo-partícula, uma quase-partícula, perdão. Está medindo uma quase-partícula, mas essa quase-partícula é formada de elétrons. Uma excitação fundamental. Você mede esse estado. Esse estado é o estado composto. Você pode medir estados compostos, aí sim. Beleza, então isso aqui fecha para nós, né, esse primeiro passo do estudo das representações do grupo de Lorentz. Eu vou passar uma tarefa para vocês, que seria se quem quiser fazer. A tarefinha seria, vamos pegar um tensor com características, vamos pegar algumas situações, né, para a gente extrair, vamos tentar extrair, né, as representações irredutíveis de SO3 essa é a tarefa, tá?
primeira situação, seria um tensor assim, um tensor T, Mi, antissimétrico. Então isso aqui está significando o seguinte: é um tensor, 3 índices vetoriais, antissimétrico nesse par de índices. Esse índice aqui é um índice vetorial. Então lembrando que os índices Mi, os índices do grego médio são índices vetoriais, né? Então Mi, kappa, são índices da representação meio, são índices vetoriais, e o alfa é um índice da representação meio-zero. Estou formando um tensor misto, um tensor estilorial. Tem índice estilorial e tem índice. Primeira situação, vamos ver a segunda situação. Vou pegar um tensor que tem um índice estilorial alfa, índice estilorial beta ponto, índice estilorial gama, índice I e o índice I seguinte. Então, alfa e gama estão na representação meio-zero. São índices estiloriais beta. Beta ponto na representação zero. E o mini são índices de natureza vetorial. Vou pegar o caso 3. Um tensor, como na relatividade geral, tensor de curvatura, tensor de Riemann. R mini, kappa, com a seguinte propriedade: R mini igual a menos R mini, kappa, que é igual a menos R mini lambda kappa. É igual a R kappa lambda mini. Então, estudar as representações que estão contidas dentro desse tensor e os conteúdos disso.